52 da nossa jornada da leitura bíblica e continuando na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler os capítulos 5, 6 e 7. Na nossa leitura de hoje, o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito de um novo corpo no qual nós receberemos. Vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Vamos então na nossa leitura, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios. No capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nova habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem a nós, para que tenham o que responder ao que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo se provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus, pois ele diz: Eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivendo, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês nos estão limitando o afeto que têm por nós.
Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois quem tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Quem há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Conceda-nos lugar no coração de vocês. A ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhes disse que vocês estão em nosso coração para junto morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam que essa tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado, mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso, tudo fomos revigorados. De encorajados, ficamos mais contentes ainda ao ver como Tito estava alegre, porque seu espírito recebeu o refrigério de todos vocês. Eu lhe tinha dito que estava orgulhoso de vocês, e vocês não me decepcionaram. Da mesma forma como era verdade tudo o que lhes dissemos, o orgulho que temos de vocês diante de Tito também mostrou-se verdadeiro. E a afeição dele por vocês fica maior ainda quando lembra que todos vocês foram obedientes, recebendo-o com temor e tremor. Alegro-me por poder ter plena confiança em vocês. Aleluias! O que nos chama bastante atenção com relação a esses escritos de Paulo para a igreja que está em Corinto é o momento em que ele diz que nós somos novas criaturas. E se assim é, todas as coisas se fizeram novas para nós. E ele diz com isso, o que ele quer dizer com isso é que as coisas velhas, aquilo que nós praticávamos, aquilo que nós fazíamos, aquilo que pensávamos, inclusive, deve ser deixado para trás e não pode fazer parte da nova vida que Cristo conquistou para nós na cruz. Mesmo porque foi Deus que enviou Cristo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele mesmo através de Cristo, conforme a explicação de Paulo. Que nós possamos nos apegar a essa verdade e que verdadeiramente nós possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe seu dia e nos vemos amanhã no nome santo de Jesus.